Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário dos noticiários do ponto de vista de um cristão, procurando trazer uma perspectiva, uma cosmovisão bíblica para aquilo que está a acontecer e que nós assistimos nas nossas televisões. A esta altura já correu o mundo inteiro, tornou-se uma cena, digamos, famosa e possivelmente entrará naquilo que será a história da guerra na Ucrânia. Eu estou a falar do quê? De uma cena que se passou no canal estatal russo, no canal 1 da televisão russa, canal dirigido, dominado pelo Estado, pelo Kremlin. Em Portugal seria a RTP1, o telejornal, portanto aquele momento de grande audiência, grande índice de audiência, e enquanto estava a ser dada uma notícia, no estúdio, a pivô estava a apresentar o noticiário, aparece uma mulher por trás dela segurando um cartaz contra a guerra. Eram mais ou menos 9h30 da noite, em Moscovo. O cartaz dizia: parem a guerra, não acreditem na propaganda, aqui estão a mentir-vos. A senhora posicionou-se por trás da pivô, onde não se conseguia ver bem o cartaz, depois ela posiciona-se um bocadinho ao lado para que se possa ler. São apenas alguns segundos, é realmente muito pouco o tempo em que isto acontece, mas aquelas imagens, o videozinho daquele momento ficou gravado e através, digamos, das várias partilhas que têm acontecido na internet, já foi visto por muitos milhões de pessoas. Esta senhora chama-se Marina Ovsyannikova, e ela trabalha para o Canal 1 já há alguns anos. Antes de fazer este ato, ou ter este ato de muita ousadia, de muita coragem, ela tinha gravado um vídeo na sua casa em que ela postou, dizendo que, infelizmente, nos últimos anos tem trabalhado para o canal estatal e tem feito a propaganda do Kremlin. E dizia-se envergonhada. Ela explicou que a sua mãe é russa, mas que o seu pai é ucraniano e que ela acreditava na possibilidade da unidade destes dois povos como povos irmãos. Ela diz: nós nos calamos em 2014, quando houve a invasão da Crimeia, nós nos calamos quando Navalny foi envenenado. Ela diz que não pode mais se calar, a guerra na Ucrânia é um crime, existe um agressor e o agressor é a Rússia e a grande responsabilidade por toda esta agressão está na consciência de uma única pessoa, Vladimir Putin. Esta editora, ela também disse que acredita que o povo russo seja um povo que pensa, um povo que não aceita simplesmente engolir tudo aquilo que lhe é apresentado, descrevendo o povo russo como um povo inteligente, incitando as pessoas a continuarem as suas manifestações se forem contrárias à guerra, dizendo mesmo: não tenham medo de nada, eles não nos podem prender a todos. Esta senhora tem sido elogiada de um modo quase que podíamos dizer universal. Eventualmente alguém poderá não concordar com a postura dela, mas a grande maioria das pessoas, e que nós temos visto e ouvido, não é, de televisões no mundo inteiro, jornalistas, têm admirado esta coragem que esta senhora teve. Ela foi detida pela polícia, ela foi interrogada. Talvez pela grande pressão mediática que esta situação teve, ela não ficou presa, ela foi libertada com uma multa de 30.000 rublos. Esta situação, entre outras coisas, mereceu o comentário por parte do presidente da Ucrânia. O presidente Zelensky agradeceu às pessoas que estão a espalhar a verdade, segundo ele, agradeceu pelos russos que têm a coragem de o fazer e que, enfim, falou contra a campanha de desinformação para que as pessoas possam receber até os seus fatos reais, inclusive por aqueles que estão no campo, já que hoje já são dados como alguns milhares, muitos milhares de soldados russos já terão sido mortos nestes confrontos, porque a Rússia claramente subestimou a capacidade de resistência e de defesa por parte da Ucrânia. Esta situação é digna de nota e nós a trouxemos aqui porque ela exemplifica um momento de grande ousadia diante de uma pressão do grupo esmagadora. Nós não conseguimos entender qual é o peso que foi ultrapassado por esta senhora, ou seja, qual é a pressão que existia e que existe sobre o grupo nesta situação na Rússia neste momento para fazer o que ela fez. Qualquer pessoa que sai hoje na rua com um cartaz ou tente se manifestar contra a guerra
na Rússia, será certamente uma pessoa corajosa. Mas esta mulher não estava a fazer uma manifestação de rua. Ela não saiu com um cartaz no meio de uma multidão de outras pessoas. Ela era uma funcionária de uma estação de televisão que pertence ao Estado. E, sim, faz a propaganda do Kremlin, de acordo com aquilo que o Kremlin quer que saia. E nessa categoria de funcionária do Estado, esta senhora interrompe um momento de grande audiência a nível nacional, sabendo claramente que haveria consequências gravíssimas para aquilo que ela estava a fazer, sabendo que havia um risco dela ser presa e eventualmente desaparecer. Apesar de tudo isto, esta mulher fica firme e ela se apresenta a favor daquilo que ela compreende ser a falsidade que está sendo anunciada por este canal de televisão, ao qual ela pertence, a que conhece bem porque trabalha lá dentro e eventualmente como jornalista traz também informações de fora do país e, portanto, confrontando as coisas, ela disse que não aguentava mais a vergonha de continuar a cobrir aquilo que está realmente a acontecer. É algo que todos nós enfrentamos, a pressão do grupo. Nós a enfrentamos de formas muito simples. Quando, por exemplo, aquele grupo de colegas de trabalho está reunido e é feita uma brincadeira ou é dita uma anedota a respeito de Deus ou sobre Jesus ou sobre a igreja e nós, por causa da pressão do grupo, ficamos calados. Quando existe uma oportunidade para nós darmos uma palavra de testemunho claro, nós não dizemos nada. Estamos a falar sobre pressão do grupo e aqui a pressão do grupo é muito pequena. É apenas a nossa preocupação de não sermos olhados de lado pelos nossos colegas de trabalho. Não sermos classificados como fanáticos ou, enfim, pessoas que não querem impingir a sua religião e nós nos calamos. É uma pressão de grupo muito leve, mas ela existe. É a pressão de grupo que o jovem universitário tem quando toda a gente acredita e anuncia as coisas de uma certa maneira, quando a ideologia à nossa volta nos pressiona a aceitar a destruição da família, do casamento, a aceitação da banalidade das relações que são sexuais que não estão corretas e nós nos calamos. É pressão de grupo, muito pequena, comparada com isto que esta senhora teve que enfrentar. Nós nos lembramos biblicamente de um episódio marcante dos 3 amigos de Daniel. A grande estátua de Nabucodonosor foi montada e sim, aí nós talvez possamos dizer que havia este tipo de pressão de grupo. Nabucodonosor era um rei absolutista na época oriental. Vladimir Putin não estará muito longe disto. A sua estátua foi levantada de Nabucodonosor e todos tinham que se prostrar diante dela. E num momento extremamente público, lá está, como um telejornal, em que toda a gente estava a assistir, todos se curvam menos aqueles 3 amigos de Daniel. Eles são colocados diante do desafio. Vocês vão ser lançados numa fornalha de fogo a arder, vão queimar vivos. E eles dizem, bem, nós queremos que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Se Ele quiser, Ele pode fazê-lo. E Ele o fará se for da sua vontade. Mas se Ele não quiser, ó Rei, nós não vamos mudar a nossa postura, nós não vamos nos curvar diante da tua estátua. Eles são lançados na fornalha, nós sabemos o que acontece, sobrevivem, andam lá dentro. O Senhor Jesus vem estar com eles para caminhar com eles e consolá-los e protegê-los do fogo que tinha queimado as pessoas que os tinham lançado na fornalha. Nós temos vivido um cristianismo muito confortável na Europa Ocidental. Não sei quanto tempo mais assim será. Nós estamos caminhando para um momento em que a pressão ideológica sobre a Igreja vai ser enorme, em que o texto bíblico vai ser censurado, em que os nossos cultos vão estar a ser mais monitorizados ainda, em que os nossos pastores que tomam a palavra irão ser presos. E nós precisamos perceber se estamos ou não preparados, ou se estamos a nos preparar para resistir, para ter este tipo de ousadia, que no meio de um contexto em que todos dizem algo diferente e a pressão do grupo é esmagadora, nós vamos ter a coragem de levantar e dizer: a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação escrita. Jesus é Deus feito homem, nós somos suas criaturas, o problema do homem é o pecado e o único caminho de salvação é Jesus. A Igreja não pode mudar o seu discurso. Ela pode eventualmente ter uma forma diferente de o apresentar. O seu conteúdo nunca vai poder mudar, porque o Evangelho que pode salvar o homem é um só. É só Jesus.